Oi, gente. Esse é o nosso trabalho sobre fundamentos de lógica de programação prática com o professor Wagner Cipriano. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Raniele. Meu nome é Alexander. Meu nome é Ingrid. E a gente vai falar um pouco sobre o nosso trabalho. Nesse trabalho, desenvolvemos um programa que funciona como um quiz, que é um jogo de perguntas e respostas, no qual vence quem obtiver mais pontos de acordo com o número de respostas corretas. Nós desenvolvemos esse quiz na linguagem C++ pelo programa CodeBlocks. Ele é composto por 4 questões de conhecimentos gerais e aceita até 2 jogadores. Assim que ele for compilado, vai ser possível observar que inicialmente aparece o título, regras, objetivo. Em seguida, inicia as perguntas de múltipla escolha, que vão de A até D. E no final de cada rodada, exibe quem acertou e quem não acertou. E no final do jogo, o programa calcula os pontos totais e mostra o ganhador. Vou apresentar minha tela para a gente começar. Bom, com o código amostra, eu vou explicar um pouco do nosso raciocínio conjunto até chegar em um algoritmo que fosse equivalente para o que a gente queria alcançar, que era o quiz, né? Como foi explicado. Bom, no caso, há um conjunto de ferramentas e o que a gente optou a usar, que era o mais óbvio a se usar nessa questão, era o if, o comando if. Então, nós fizemos blocos de comando if para cada questão. Um dos problemas que a gente enfrentou foi na hora de somar, né, para definir o score, quem era o ganhador, se empatou, né, e nós usamos o comando int. Para definir os players, para mostrar os players, nós usamos o comando char para definir o player 1 e o player 2, e seguimos nessa linha de raciocínio, que teríamos que somar, né, e teria que haver 2 players para dar certinho. Bom, eu vou começar falando sobre as primeiras linhas do nosso programa. A gente incluiu o IOStream, que é a biblioteca que possui cout, cin e algumas outras que a gente vai utilizar. O stdlib.h foi o que a gente colocou para conseguir colocar esse pause, que é para a hora que aparecer esse cabeçalho, não ir direto para as perguntas, ter uma pausa. Aqui é a nossa função principal e a gente usou o setlocale, português, para aceitar acentos e caracteres especiais. Vou falar do cabeçalho. A gente usou o comando cout, que é o comando de saída, mais para organizar. N quebra linha, para não deixar as frases juntas. E system pause, que, como a Beatriz falou, ele dá uma pausa na execução do programa. A função share é aqui no meio os plays. E a função int contabiliza a pontuação dos jogadores, para assim ter um score no final do quiz. E completando o que o Alexander falou sobre o if, ressalto sobre o else. Ele não foi usado em relação à pontuação, porque não seria pontuado o jogador em questão. E seria pontuado só quem acertasse, na verdade. Daí usamos a função if para ressaltar acertos e a função else para definir apenas vencedor. E a parte mais difícil que eu ressaltei também na hora do raciocínio foi a contabilidade, né? Contabilidade. E como a Ingrid falou, a gente não contabilizou quem errou. Então, não teria necessidade alguma de usar o else nessa ocasião, os blocos de if por questão. Então, com isso, usamos o count abaixo de cada questão, abaixo de cada bloco de if, né, dos players, para contabilizar. E o if conta como um fator repetitivo, um comando repetitivo. Ele é um bloco que ele repete em todas as questões. E, no caso, o fator variante do algoritmo seria as questões e as alternativas, que
em todos os blocos, as únicas coisas que variam é isso. No Cout, a frase ali, né, da questão, a pergunta e as alternativas. Como Ingrid mesmo falou, especificando um pouco mais, explicando um pouco mais, no final, para contabilizar o score, nós tivemos, sim, a necessidade de usar o else, né, lá no final, pelo fato de que poderia ter o player 1 poderia ganhar, como dá para ver, o player 1 poderia ganhar, o player 2 poderia ganhar, ou poderia ocorrer um empate. Então, caso nenhum desses casos fosse satisfeito, no if e no else if, teria um empate, ocorreria o empate. Então, no final, nós conseguimos contabilizar o score lá, né? Quando a contabilidade do 1 for maior do que o 2, o player 1 ganha. Quando o player 2, a contabilidade do player 2 foi maior que o player 1, o player 2 iria ganhar. E a última condição do else era o empate, que não foi necessidade de compilar, colocar como se else empatasse exatamente, não precisa colocar um valor específico, simplesmente colocamos se nenhuma dessas duas fosse satisfeitas, dessas condições, o player 1 e o player 2 ganhasse, iria ocorrer o empate. Então, usamos o else só para isso, só para finalizar o código. Agora a gente vai compilar e mostrar dois possíveis casos. Eu vou mostrar o primeiro. Aqui, como a gente falou, aparece o título e as regras. Aqui era o pause, que agora eu tive que apertar Enter. E a gente vai fazer o caso de que um dos dois ganha. Então, aqui mostra, ó, que a resposta certa era D, então o player 1 acertou e teve 1 ponto, e o player 2 teve 0, porque ele errou. Aqui é a mesma coisa, teve 2 acertos, porque ele acertou a primeira e essa, e o 2 continua com 0, porque ele não acertou nenhuma. A mesma coisa aqui. E por último, eu quero fazer um caso específico, que é se um dos dois colocar uma letra aleatória que não seja nem A, nem B, nem C, nem D. Se ele colocar H, por exemplo, vai continuar com 0 acertos, porque ele só aceita a resposta correta, que é apenas uma letra. E aí, aqui no final, player 1 ganhou e fim do jogo. Agora a gente vai mostrar o segundo caso. O segundo caso que a gente vai fazer é o caso que ele vai dar empate no final. Como a Bia falou, aí mostrou o início do jogo, as frases iniciais, system pause, e a primeira pergunta, que nós vamos colocar D nas duas respostas, e mostrou que os dois tiveram acerto. A segunda, também a gente vai colocar D. Não acertou, continua com um ponto, né? A terceira também vai colocar D. Nenhum acertou ainda, né? Continua com da primeira pergunta. Aí coloca D de novo. Tiveram um acerto, né? Aí pressionando qualquer treca, que é o system pause de novo, que deu uma pausa na execução, e resultou em empate, né? O fim do jogo, como mostra aí. Então, gente, esse foi o nosso trabalho sobre o quiz. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar. Não, somente. Tá tudo ok. Então é isso, gente. Obrigada.